Graça e paz. Estão me ouvindo direitinho? Deu um ok aí. Vou aumentar um pouquinho o nosso volume. A paz. Vou esperar uns 5 minutinhos aí o pessoal começar a entrar. Começar a entrar na nossa live. Live do Dia das Mães. Estou muito feliz por estar aqui. Nossa convidada já chegou. Paz do Senhor, pastora Cleide. Gente, vai dando um ok aí, tá? Vai dando um ok aí. Para eu poder ir falando com vocês. Graça e paz. Então, chegou o grande dia, né? Eu vi numa sequência de vídeos essa semana falando sobre mãe e sua autoridade espiritual em homenagem ao Dia das Mães, em homenagem a todas as mamães. Foi o presente que o Closet da Samara, né? Com muito carinho preparou nesses dias. Então nós vamos fazer um pequeno resumo. A paz, pastora. Nós vamos fazer um pequeno resumo, mas antes nós vamos começar orando para dar início a essa live da melhor forma possível, né? Porque tudo que vier ser falado aqui será para glorificar o nome do Senhor. Nós entramos nesse período de oração para entregar primeiramente a Deus, né? Então, eu convido vocês a estar orando comigo. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de falar em Teu nome mais uma vez, Senhor. Obrigada, Pai, porque estamos debaixo da Tua direção, Senhor. Toma a minha vida, ó Pai, toma a vida da pastora Cleide em Tuas mãos, ó Pai. Usa a Tua filha mais uma vez para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, essa mãe posicionada, essa mãe cheia, Senhor, de garra, essa leoa, ó Pai, que não defende só, Senhor, os filhotes dela, Pai, mas que também se levantou, Pai, nesse tempo para defender, Senhor, os outros filhotes, ó Pai, de outras leoas, Senhor. Usa a Tua filha, Pai, poderosamente, que cada palavra que ela venha falar, Senhor, que seja como flecha, Senhor, lançada, Pai, no corações, nas mentes, Senhor, de cada um que estiver nessa live, Senhor. Pai, que dessa live hoje, Senhor, venha gerar frutos, ó Pai. Que cada palavra seja semente, Senhor, que as terras venham a ser aradas, que as terras do nosso coração venham a ser limpas, ó Pai. Para cada semente ser plantada, Senhor, e gerar árvores e gerar frutos, ó Pai. Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu te entrego, ó Pai, essa live, eu te entrego esse último período, ó Pai, dessas sequências de vídeo, ó Pai. E eu sei, Senhor, que o Teu nome será glorificado, e eu sei que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Então eu te entrego, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou esperar só uns 5 minutinhos, tá, pastora? Pro pessoal ir chegando e eu vou começar a falar, daqui a pouco eu chamo a senhora. Então, fazendo um pequeno resumo, né? Eu entrei aqui falando sobre Josué, quando Deus dá a ordem de... A parte do Senhor, Cristiane, deixa eu ver quem entrou aqui. Cris, Rose, a paz, irmã Carla, a paz do Senhor. O pessoal tá começando a chegar. Então, assim, quando Deus dá a ordem a Josué, né, de que pegassem aquelas pedras e guardasse para poder depois os pais passar para os seus filhos, né? O que Deus fez naquela época, né? Porque Deus, ele sempre fazia isso. Ele pedia para guardar algo, igual a palavra fala do maná, né? Que o maná também foi guardado, né? Dentro da arca da aliança, que era a presença de Deus, para poder depois os pais passar para os seus filhos. E hoje a gente traz a importância da gente passar para a nossa geração, para os nossos filhos, o temor a Deus, o amor a Deus, quem Ele é, o senhorio dele, mas também um Deus como pai, um Deus como amigo, um Deus como companheiro, né? Aquele que vai estar conosco, aquele que vai estar com nossos filhos em todos os momentos, né? Quando nós não tivermos mais, os nossos filhos vão ter a quem recorrer, né? Porque hoje em dia a gente vê a grande dificuldade hoje dos jovens é que eles não têm a quem recorrer. Porque eles não foram ensinados que, ainda que os pais não estejam com eles
existe um Deus que sempre vai estar com eles, né? 24 horas Deus está conosco. Então, assim, eu fico muito feliz que esse tempo, Deus tem preparado esse tempo para nós, né? Então, assim, que Deus possa falar conosco de formas hoje especial, tá? Eu vou convidar a pastora Cleide, tá? Pra gente poder começar a live já, porque ela está com a palavra. Hoje é tudo com ela, glória a Deus. Porque tem essa gente, no nervosismo que eu fiquei, falei, ainda bem que eu não vou precisar de falar. Ainda bem que o negócio é com ela hoje. Então, eu vou tá passando para ela. Eu vou chamar ela aqui. Só um minuto. Graça e paz. Graça e paz, Samara. Paz, Graça e paz a pastora. todos. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Tudo o volume. bem? Tudo bem, a senhora? Dá para me ouvir? Tudo Estou bem, ouvindo graças a Deus. perfeitamente. Melhor Gente, vocês estão agora, né? ouvindo aí? Neste momento. Graças a Deus. Aqui está um pouco escuro, mas vamos lá. Eu Vamos lá. gostaria de Nada, saudar todos que hoje estão nada aí nessa live essa noite. Que você possa clicar aí no aviãozinho, chamar outras pessoas, outras mães, outras filhas e filhos para assistir a live de hoje, que eu tenho certeza que vai de encontro a cada coração. Também gostaria de parabenizar a Samara por ser obediente à voz do Senhor, né? E ter se encorajado a falar algo tão relevante, principalmente para esta geração. Meus parabéns, Samara. Deus te abençoe. Obrigada, Dá para me ouvir pastor. direitinho? Porque dá? Eu estou ouvindo direitinho. Tá falhando aqui a internet, não sei se é a minha. Ah, sim. Para mim aqui tá perfeito. Então, aí eu Tá trouxe ok hoje pra aqui mim. para dar sequência a esta jornada que... Amém. Para dar sequência a essa jornada. E assim, a Samara tem colocado muito bem os capítulos e versículos, tem falado muito bem a respeito aí da importância, né, da paternidade espiritual, que as mães têm autoridades espirituais sobre seus filhos, e é real, é muito real isso, e que nós possamos, cada um de nós, entender isso, para que nossa próxima geração seja melhor do que nós, né? Que se hoje você caminha, amanhã os seus filhos correrão, e os filhos dos seus filhos voarão, entende? Se antes, lá atrás, a minha mãe andava, hoje eu corro, amanhã minha filha voará. É assim que nós temos que pensar e viver, Eu creio. né? A paz do Senhor, Silvana, Cris, a todos que estão aí conosco essa noite. Chama aí, clica no aviãozinho aí, chama outras pessoas para Chama participar. 10. Chama Abra cada sua um, Bíblia chama aí, 10. quem tiver com a Bíblia, em Salmos Eu vou não, anotar aqui. é muita emoção. Boa ideia, cada um chama 10 aí, clica no aviãozinho e envia o convite para outras pessoas, outras mães e principalmente filhos, para estar ouvindo essa palavra. Efésios, abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 1, do 1 ao 4. Eu já vou ler essa palavra, mas eu gostaria de perguntar a Samara. Samara, nós podemos falar também hoje a respeito do desafio de ser uma mãe sem a companheirismo de um pai presente, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, tá bom? Como, pastora, desculpa? Travou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Muito obrigada, Valéria. Chama um pouco. Então, eu gostaria que nós falássemos hoje também, principalmente você, que lida com essa situação hoje, atualmente, em nome de Jesus vai passar, mas como essa situação de você ter que cumprir esse papel de mãe, autoridade de mãe sobre o seu filho, mesmo sem o companheirismo do pai presente ao seu lado,
que é um grande desafio, e eu acredito que para muitas mulheres isso é muito difícil, mas o Senhor tem te dado graça, e eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas vamos lá. Tá. Então vamos Efésios, fazer no o capítulo seguinte: 6, se der diz o assim: tempo limite do Instagram, Vós, se cair, filhos, a gente sede volta de obediente a novo. vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ok. Para mim tá toda hora parando aqui. Não sei se é a minha internet. Para mim tá toda hora falhando. Para mim tá Mas aí ok. vamos continuar. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Muitas vezes as pessoas usam esse versículo e falam muito sobre advertência aos filhos. Muitos pais, muitas das vezes, usam até essa palavra: você tem que honrar seu pai e sua mãe, muitos adultos, mas esquece que tem continuidade. E lá no versículo abaixo tá dando uma orientação também aos pais, para que não provoque a ira de seus filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. É muito fácil você querer que seu filho honre você. E isso é o desejo de cada coração de mãe e de pai. E se o filho realmente honrar seu pai e sua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Lá nos 10 mandamentos, este é o primeiro mandamento com promessa. Na verdade, o 10 mandamentos, ele está classificado em 4 que te fala que você tem que honrar a Deus acima de todas as coisas. Aí, a partir do versículo, a partir da promessa do mandamento 5º, vem esse, que é o primeiro, que é o mandamento com promessa, que é geracional, é para os filhos. Por quê? Dos 5 em diante, os mandamentos é direcionado para que você ame o próximo como a ti mesmo, ou seja, que haja respeito, que haja amor, que seja mútuo e que seja, como é que se fala? A palavra agora sumiu da minha cabeça, mas recíproco. Então, às vezes, as pessoas querem ser honradas, os pais, as mães querem ser honrados, mas eles não educam seus filhos da maneira que é para criar, da maneira correta que deve ser. A palavra do Senhor fala assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Não adianta você querer falar algo para o seu filho e não viver aquilo. Porque ensinar no caminho é você estar junto, ensinando aquilo que é doutrina, demonstração da parte do Senhor. E assim, quando a criança crescer, não vai se desviar dele. Entende? Então, isso é uma responsabilidade nossa como mães. Mais do que os pais? Sim. Por quê? Porque geralmente as mães têm mais tempo com seus filhos, né, Samara? Apesar de mãe também trabalhar fora, apesar de mãe também ter, além do trabalho de fora, ter o trabalho em casa, apesar de dar conta de tantas coisas, a mãe ela dá mais tempo para conversar com o seu filho. Ela consegue sentar mais perto, ela consegue ficar mais junto do seu filho para ensinar alguma coisa, ela tem mais paciência, entende? Mas isso não é porque ela seja melhor que o pai, é porque sobre ela existe um encargo. E ser mãe envolve a mulher de uma tal maneira que ela consegue abranger várias áreas da vida da criança. Ela acaba sendo professora, ela acaba sendo psicóloga. As mães, nessa pandemia, que eu digo, né, Silvana? Como as mães têm sido professoras, né? Então, elas têm que ser psicólogas, professoras, muitas das vezes enfermeiras, né? Quantas habilidades que a mãe se coloca em defesa do seu filho, para educar o seu filho, para construir um caráter nele. E, assim, hoje em dia, assim, a gente vê muito mais mulheres nas ruas trabalhando do que antigamente, em tempos bem remotos. Mas acontece que isso roubou um pouco desse aconchego, desse carinho, desse afeto, dessa presença da mãe na educação, na criação. E aí o que acontece?
quando a mãe fica muito tempo fora, e quando ela chega em casa, ela quer dar atenção sim para o seu filho, mas aquele tempo já é tão escasso, não permite que ela eduque com tanta, como é que eu vou dizer falar? Veemência como se ela tivesse tempo. Então, muitas das vezes, as mães de hoje, ela supre a falta que ela tem, que o filho tem dela, com presentes. E não dão na sua presença. Por quê? Porque ela precisa trabalhar. Então, assim, nós vivemos num período muito difícil. Por isso que eu falei para Samara, Samara, fala um pouquinho sobre isso. Sobre esse desafio de criar, educar uma criança sozinha, sem o companheirismo do pai. Né? Ele pode estar presente, vamos dizer assim, porque ele participa da vida dela, mas não mais naquele âmbito familiar, como deveria ser, entende? E numa casa onde nós criamos os filhos junto ao pai, a mãe e o pai junto, né? O convívio familiar tem uma estrutura assim, mais completa, porque esse é o modelo de Deus. Esse é o modelo que Jesus deixou, esse é o modelo que Deus deixou para nós. Uma família, a instituição família é o modelo que o Senhor deixou. Entendeu? Então, quando a pessoa ela não vive dentro daquilo que é o modelo que o Senhor deixou, ela tem mais dificuldade. Mas com o Senhor na frente, ela vence. Mas com o Senhor guiando, ela consegue. E ela tem desafio em dobro, porque ela tem que ser, além de mãe, enfermeira, professora, psicóloga, ela ainda faz a parte, muitas das vezes, do pai. Né? Então, assim, parabéns para todas as mães. Tanto as que estão no convívio familiar junto com o marido, cuidando dos seus filhos, quanto aquelas que conseguem educar os seus filhos sozinhas. Elas até merecem até mais honra, né? Que o Senhor abençoe suas vidas de maneira assim, tremendamente, porque é um desafio muito grande. Só quem é mãe sabe como não colocar um filho no mundo, mas educá-lo, instruí-lo. Não é fácil assim. Quando chega a determinada idade, eu não sei se você sabe, mas toda criança, ela passa por todo ser humano passa por 3 fases na vida. E essas fases têm muita, como é que eu vou falar para você? Ela tem muita, me fugiu a palavra, mas vou te dizer assim. Nós passamos por muitas fases nas nossas vidas. Mas a criança, vamos falar assim, do filho, vamos falar o filho. Ele vai te obedecer da seguinte forma. De 0 a 7 anos, ele tem que te obedecer 100%. Porque é uma fase que ele está aprendendo, é uma fase que ele está totalmente submetido às suas ordens como mãe ou pai. Então ele está ali, mesmo que ele faça alguma rebeldia, ele está ali pronto para te obedecer. Ou não, mas ele está ali 100% para te ouvir, para te obedecer. Dos 7 anos aos 14, é uma idade mais difícil. Então ele começa assim, a ter uma certa diminuição nisso, esse ato de obediência, e ele passa a te obedecer aí uns 80%, mais ou menos. Quando ele chega dos 14 aos 21 anos, que são mais 7 anos, tem um outro período. E nesse período, ele vai te ouvir bem menos do que nas 2 primeiras fases de suas vidas. Por quê? Porque é uma época de decisão em suas vidas. E já parou para perceber que a fase de maior decisão e de decisões mais importantes na nossa vida é na fase da adolescência? É na fase que começa a passar da adolescência para a juventude. São fases de decisões importantíssimas para toda a nossa vida. Tanto para a escolha de um marido ou de uma esposa, tanto para a escolha de uma profissão. Porque são coisas que não é uma escolha que a pessoa vai fazer, uma decisão que ela vai tomar, que é passageira, é uma coisa que ela vai acarretar aquilo pro resto da sua vida. Mas é o momento mais milímetro que uma pessoa tem, onde ela já é dona do seu próprio nariz, vamos dizer assim, e ela não vai mais obedecer os pais e as mães como antes. Elas podem ouvir, mas agora cabe a elas decidir o que elas vão fazer da vida delas. Então, assim, cada fase a sua fase. Enquanto você puder educar o seu filho, eduque com todas as garras, com todas as forças, tanto na vida, vamos dizer assim,
em todas as áreas da vida, não só espiritual, mas no colégio, a orientar sobre o seu futuro, sobre orientações sobre a sua profissão, orientações sobre a escolha de um bom marido, de uma boa esposa. Tudo isso, a mãe, que vai passar mais tempo com seu filho, deve passar para ele desde a infância. Muitas das mães vão protelando isso, vão falando que não tem tempo, ou que não é tempo ainda de falar porque são muito novos. Mas vai chegar uma idade que você vai... Então a gente tem que aproveitar todas as fases dos nossos filhos. Fala aí, Samara. Verdade. Fala um pouquinho sobre isso. Sobre esse verdade. desafio. E a senhora falou algo muito importante, Você não vai né? escapar, não. A gente vai protelando. Meu colo, mas eu acho que você vai escapar, não. Pode falar aí para mim, para nós, né, que estamos aqui ouvindo, sobre esse desafio. Eu fiz 3 vídeos. Milagre, né? Agora é com a senhora. Mas o que a senhora estava falando é muito verdade. A gente vai protelando mesmo de falar sobre alguns assuntos. Porque, assim, é mais fácil não comentar. Mais fácil não comentar sobre assunto do que tem que lidar com ele. Eu acho que é muito difícil. Por exemplo, para mim foi uma fase muito difícil entender que a Júlia, ela não era mais uma criança, né? Ela a mente dela já tinha se transformado. E para mim foi um choque. Eu só fui cair na real quando uma vez eu orando e eu falei assim, eu não entendo mais a minha filha, o que está acontecendo? Aí eu lembro que o Senhor falou assim, mas ele falou muito claro para mim, você está tratando ela como se ela fosse uma criança, você tem que entender que ela já mudou. Você tem que acompanhar ela, olha com outros olhos. Para mim foi um choque. Por Deus, eu fiquei 2 dias calada dentro de casa, só observando a minha filha. Aí chegou uma amiga para mim e falou assim, nesse período, aí chegou uma amiga e falou assim, nossa, Samara, Ana Júlia tá uma moça. Nossa, foi igual uma facada no meu peito. Eu falei, meu Deus, tá, né, amiga? Ela tá. Então, assim, a gente que convive com nossos filhos, a gente acaba não percebendo algumas transformações. E não entendendo que a gente vai precisar tocar em alguns assuntos que até agora não precisava. Mas agora, na adolescência, é necessário você esclarecer, você tocar no assunto, você levar no médico, falar como que vai ser um processo dela adulta, né? Você tem uma rotina, você precisa ir no médico, se cuidar. E a criança tem a curiosidade. Por exemplo, a Júlia, ela tem a curiosidade de saber, mas ela não pergunta, ela é tímida para perguntar. Mas aí, quando eu começo a conversar, ela fica sentada só me ouvindo. Por quê? Porque ela já tinha curiosidade de saber sobre aquele assunto e eu não tinha falado. Né? Então, ela não fala assim, mãe, eu não quero ouvir. Ela fica ouvindo até o final. E ela não comenta, não fala nada, mas ela ouviu. Por quê? Porque ela tinha curiosidade de saber. Esse é o problema, que a gente não fala sobre assunto que nossos filhos têm curiosidade de saber. Já está com 10 anos, 11 anos, 12 anos, o mundo lá fora com 12 anos já é muito mais avançado. E a gente precisa acompanhar, a gente precisa estar ali acompanhando, né, cada fase. Então, quando Deus falou para mim que eu estava olhando para ela como se ela fosse uma criança, ela não era mais. Era como se Deus estivesse falando assim, Samara, olha só, você não percebeu, a Júlia cresceu. Não trata ela igual uma criança, agora dá responsabilidade para ela. Agora muda a forma que você fala. Ela te compreende como uma menina, uma moça já. Ela sabe do que você está falando. Então, assim, para mim foi muito difícil. E eu encontrei mães que foram muito difíceis passar por esse processo. Que chegaram até mim e falaram, eu não sei o que está acontecendo. E aí eu soube falar, né? Olha, é porque você não está entendendo que a sua filha, né, ou seu filho já é um adolescente. A mente deles já mudaram, eles receberam uma mente nova, agora eles vão começar a receber informações novas e a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca ali. Porque da mesma forma que nós vamos colocar informações novas, Satanás também vai. E ele vai usar os meios mais sutis para poder corromper a mente dos seus filhos. Vai ser através de um livro, vai ser através de um vídeo, de alguma forma. Se você não observar,
se você não estiver atenta dentro de casa, ele vai conseguir corromper. Porque é muito sutil, ele não age assim. Satanás, ele não vai agir de uma forma que vai te chamar a atenção. Ele sempre vai agir de uma forma muito sutil, muito oculta. Se você não estiver orando, se você não estiver ligada, né? Se você não tiver intimidade com Deus, porque tem algumas vezes o Espírito Santo chegou para mim de manhã, eu acordei assim, aí o Espírito Santo para mim, pega o telefone da Júlia e vai olhar. Eu nem acordei, bom dia, né? Pega o telefone da Júlia e vai olhar. E naquele dia que eu peguei o telefone dela, tinha coisas que para a idade dela não condiz. Né? Ela estava vendo coisas e fazendo coisas que não era para a idade dela. E aí eu cheguei para ela e falei assim, ó, aí olha só. Quando eu peguei o telefone dela, que eu vi que ela ouviu a música que eu estava ouvindo, ela deu uma crise de choro. Ela deu uma crise de choro, começou a chorar. Eu não precisei de falar nada. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, você se cala. Você não vai falar nada. E eu, assim, querendo pegar ela, né? Eu falei, vou pegar ela hoje. Aí o Espírito Santo, você se cala, não vai falar nada agora. Que a própria vergonha dela tá constrangendo ela. Olha só. O Espírito Santo falou assim para mim, você não precisa falar. Porque a própria vergonha dela tá constrangendo ela. Porque ela foi porque tudo aquilo que estava sendo... Porque quando o inimigo ele age oculto, que a gente descobre, ele se ira contra a gente. Por muitas vezes você vai ver teu filho irado contra você, não é teu filho. Mas é aquilo que estava oculto, que foi descoberto, e ele tem que se manifestar. Ele não consegue ficar oculto. E aquele dia eu deixei. Quando foi à noite, eu cheguei para ela e falei assim, olha, a gente precisa conversar. Aí ela, mãe, me perdoa. Aí eu falei assim, filha, você sabe, nós somos da igreja, eu era do mundo, você era do mundo comigo. Hoje nós somos da igreja, hoje nós temos uma nova vida. Você entende o que esse funk está te dizendo? Aí ela olhou para mim muito assustada e falou assim, não. Eu falei assim, então senta aí, que eu vou te explicar cada palavra desse funk. E era um funk assim, né, do nível mais só Jesus. E eu expliquei para ela, olha, ele quer dizer isso, ele quer dizer isso. Você não está na idade de fazer isso. Você é uma menina, uma adolescente, tem muito para viver. Aí eu falei para ela, eu não tô te proibindo de ouvir. Só que tudo que você ouve, tudo que você ouve aqui vai para sua alma, vai para o teu coração. Então eu não quero que daqui a pouco você tenha um coração voltado para o mal. E aí eu comecei a explicar para ela. Tá me ouvindo, pastora? Porque eu acho que tá carregando da senhora. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Bota ok pra mim. Deu uma caída, né? Deu uma caída aí? Ah, sim. Deu uma caída? Voltou? Eu acho que a internet dela que tá um pouco... Tá falhando um pouco. Mas em nome de Jesus, eu repreendo essa queda da internet aí, gente. Vamos orar. Isso é batalha. A gente tá falando um assunto aqui muito, né, forte. E aí, eu cheguei para ela e eu conversei com ela e eu expliquei o que aquele funk estava falando. Caiu, né? Eu acho que é a internet dela. Eu vou chamar ela aqui de novo, só um minuto. E aí eu peguei e conversei com ela, expliquei o que aquele funk dizia. E ela, muito constrangida, me pediu desculpa e falou assim, mãe, eu vou apagar esse vídeo aqui do meu telefone. Eu falei assim, tá bom, minha filha, faça o que você achar melhor. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. E aí ela pegou e desligou o telefone. Eu acho que a internet dela caiu. Deixa eu convidar ela aqui de novo. E ela pegou e desligou o telefone. Então, voltou! Oxe, não me deixa sozinha não, misericórdia. O telefone tá saindo aqui, tudo bem. Não me deixa sozinha Samara, não. tem isso, né? Às vezes as pessoas elas vão pensar que você está falando assim, é Satanás. Não, vou deixar não. Satanás tem esse poder todo. Não é só isso, né? Não é assim a manifestação do diabo em si, mas o sistema é maligno.
O sistema Exatamente. mundano já vem muito carregado de coisas, de ensinamentos que são totalmente opostos à sã doutrina do Senhor, são totalmente opostos à verdade de Deus, são totalmente opostos à família. Então o sistema vai vir na contramão do que a Bíblia diz, do que o princípio bíblico ensina. Então a gente tem esse grande desafio, né, nas nossas vidas, de ensinar os nossos filhos no caminho certo, com as coisas certas, com a verdade de Deus. E quando as crianças chegam a determinada idade, por exemplo, vai chegar até a adolescência, que é uma das fases mais difíceis. E assim, Muito. eu tenho minha filha hoje, ela tem 23 anos, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, é casada, né? Mas eu vivi todas as fases dela muito intensamente com ela. O tempo inteiro eu estava presente, o tempo inteiro eu estava ensinando, o tempo inteiro eu estava auxiliando. Mas a parte mais difícil que nós tivemos foi na adolescência, porque é uma fase difícil. Então ali eu aprendi a ser amiga da minha filha mais do que mãe. Porque a gente vai lidando com o filho como mãe toda a vida, mas esquece que na adolescência ele precisa mais que mãe. Aí você, além de ser mãe, professora, enfermeira, você também tem que se tornar amiga. E ali eu comecei a me tornar amiga da minha filha. Então, um fato aconteceu em que eu me entristeci muito e eu chamei a minha filha para conversar e eu conversei com a palavra. Eu não falei com ela do que eu estava sentindo ou pensando carnalmente ou materialmente. Eu falei na palavra. O que a Bíblia dizia a respeito daquilo e o que poderia ocorrer em sua vida em decorrência da desobediência. E aí, naquele momento, o Senhor falou para mim: agora você vai se tornar amiga da sua filha. E ali nós começamos um relacionamento diferenciado. Não era mais só mãe e filha. Não era mais só ordem ou cuidados, não era mais só instrução, agora era um companheirismo diferente, onde ela podia confiar de me contar qualquer tipo de coisa, mesmo que eu não gostasse, mesmo que eu não gostasse de ouvir. Aonde é aquela fase que as meninas, né, começam a querer conhecer novas pessoas, querem ter relacionamentos de namorados. Então você precisa ser amiga do seu filho nesse momento, para orientar, fazer como a mãe de Lemuel, lá em Provérbios 31. Ele era um rei, mas ela, a mãe, orientou o seu filho como deveria ser a mulher que ele escolheria para ela. Por quê? Porque ele seria um rei. Então ele tinha que ter uma mulher, uma companheira digna de ocupar a posição da esposa do rei, ou seja, a rainha. Então não podia ser qualquer pessoa. Então ela orientou o seu filho em todos os momentos. É um dos versículos que eu mais amo, Provérbios 31. E ali você vai encontrar a mulher o quê? Virtuosa. Essa é a característica de uma mulher. Mas essa característica foi ensinada pela mãe dele. Como que ele deveria encontrar uma mulher virtuosa? Com as características que a sua mãe ensinou. Então nós, como mães, vamos ensinar também nossos filhos. Eu ensinei minha filha a procurar um varão, como está lá em Salmos 1, que é um varão segundo o coração de Deus, como o Senhor quer que um homem seja para sua casa, para sua família. E Provérbios 31 fala como que a mulher deve ser para sua casa, para sua família. Então essas duas orientações, você como mãe, já pode dar ao seu filho e à sua filha. Eu li aí que a Susan falou assim: eu não quero que meus filhos cresçam. Está repreendido em nome de Jesus. Você quer que o seu filho morra com essa idade? Você quer que o filho fique doente e não desenvolva o crescimento? Vigia, varoa! Não, nós temos que querer sim que eles se desenvolvam. Nós temos que aproveitar cada fase do seu filho. Eu aproveitei cada fase da minha filha. E quando eu entreguei ela para o casamento, eu me senti, sinceramente, missão cumprida. Porque eu fui lá do zero até entregar ela no altar, fazendo toda a minha parte de mãe, de amiga, de enfermeira, de professora, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Então eu entreguei com clareza, com orgulho, com alegria, porque eu fiz a minha parte. Eu curti cada fase da vida da minha filha. Nós temos que querer, sim, o desenvolvimento dos nossos filhos. Temos que querer que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que cresçam em graça e conhecimento, que cresçam nas suas vidas financeiras, que cresçam nas suas vidas, né, profissionais, que cresçam nas suas vidas emocionais, que eles evoluam.
Mas isso é um grande desafio também para cada mulher como mãe, porque a Verdade. mãe se apega muito, né? Hoje eu estava fazendo uma prévia de uma noiva e ela vai casar no próximo sábado. E a mãe dela veio junto, achei muito interessante e muito bonito. Que ela já estava sofrendo, porque ia ficar com aquela distância, né? Porque agora a filha vai casar, Uhum. vai ter sua própria família, sua própria vida. E ela já naquela sofrência, sabe? Muito grande. Eu achei bonito, porque eu também passei por isso. Mas ao mesmo tempo nós temos que entender que não são nossos. Chegou o tempo de voarem. Essas asas cresceram e nós não podemos ficar Verdade. mais agarrados neles. Vai chegar esse tempo para todo mundo. Vai chegar esse tempo para Samara, vai chegar esse tempo para Suza, Socorro. para qualquer mãe. Esse tempo é necessário. Então, enquanto nós tivermos a oportunidade, pois é, minha filha, vai preparando o coração. Mas o que você puder fazer, faça. O que você puder ensinar, ensine. O que você puder fazer para o seu filho, faça com excelência. Porque isso vai passar de geração em geração. Quando o seu filho tiver a sua família, ele também vai ter o prazer de ensinar o filho dele como ele foi ensinado. Isso eu sempre ouvi da minha filha. Mãe, quando eu casar e tiver meus filhos, eu vou ensinar os meus filhos com os princípios bíblicos, como a senhora me ensinou. E assim, eu louvo muito ao Senhor por isso. Porque ela viu não só de ouvir, mas nas minhas atitudes, né? Porque ninguém melhor para falar de você do que aquele que convive com você. Então eu fico muito feliz. Eu fico, até hoje, quando eu consigo ser um referencial não só para as pessoas de fora, mas principalmente para quem está dentro de casa comigo, que está me vendo, que sabe quem eu sou de Verdade. verdade. Porque é muito fácil eu estar lá fora pregando, falando que eu faço isso, faço aquilo, mas e em casa? Será que eu sou aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou falando que sou? Aquilo que as pessoas pensam que eu sou? Verdade. Aquilo que eu demonstro ser? Porque lá fora as pessoas conhecem de ver, de te ouvir de vez em quando, mas dentro de casa as pessoas conhecem a tua verdade, a tua realidade. Então eu louvo muito ao É Senhor verdade. por isso. Eu louvo muito o Senhor por Ah, ter conseguido fazer com que minha filha entendesse isso. Deixa eu ler aqui o que está amém. escrito aqui. Glória a Deus. Eu deixei fixado aqui que é Pericles, né? Acho que eu falei o nome certo. Ele deixou aqui algo muito importante, ó. Hoje em dia tem sido difícil cuidar dos nossos filhos para tomar conta do que eles veem, do que eles ouvem, porque quando não é nossas casas, é na escola ou em casa de parentes. Mas é necessário estar de olho. É verdade. É assim, é muito difícil. Por quê? Falando um pouco pra mim, né? Ah, eu sou separada do pai da Verdade. Júlia. Então, quando ela vai, o pai dela, né, ele não segue uma religião. Então, a gente costuma dizer assim na igreja que ele é do mundo, né? Mas é porque ele não segue uma religião. Então, assim, quando ela vai para casa do pai, lá tem pagode, é um outro ambiente, né, que ela vive na minha casa totalmente diferente. E o que eu tenho buscado ensinar para ela? Não proibindo ela, porque ela vai estar lá, não tem como ela não ouvir. Mas ensinando para ela, né, o que a música está dizendo, o que vai causar, o que vai gerar de sentimento, o que gera. Júlia, é uma música que você acha que Deus está ouvindo? Deus vai ouvir essa música? Ah, não, mãe. Então, minha filha, Deus não vai estar ouvindo, por que a gente vai ouvir, né? Então, o sinal que é bom. Então, aí você vai ensinando, não proibindo, porque não tem como proibir, né? Mas você vai ensinando aos poucos o que é bom o ouvido dela, né? O que vai fazer bem para a alma dela, para o coração dela e o que não vai fazer bem. E a gente tem o papel de instruir, mas quando ela tá lá, ela tá no cuidado de Deus, porque eu não fico, não tenho o que fazer. Eu falo que eu tomo conta dela aqui em casa, eu cuido dela aqui em casa, eu ensino que a palavra, ela é da igreja, ela vai para a igreja comigo, ela até é do Ministério de Dança, eu sou do Ministério de Dança. Então, assim, eu vou ensinando. A minha parte eu faço. Mas quando ela tá no pai, eu não tenho como ter controle. E se eu estiver em casa preocupada em ter o controle lá, eu vou ficar doida. Porque a gente fica desequilibrada. E não é isso que eu quero. Eu não quero perder a paz. Se eu confio num Deus que Verdade. cuida de mim, que cuida dela, então quando ela está no Pai, eu sempre olho e falo, Senhor, não são os meus olhos agora, porque não tem como alcançar. Mas o Senhor tem. E eu vou para a igreja, eu descanso. Porque eu não tenho como. Então, assim, a gente tem que descansar. A gente vai. Só que se a gente ensinar, né? É que a gente está falando. É você ensinar. Você vai ensinar o que é certo. E uma coisa que Deus me falou durante essas lives foi muito importante. Ele falou, filha,
todas as palavras que vocês têm como mãe, eu dei como semente. Lança quantas palavras for necessária. Vai lançando, vai brotar. Uma hora brota. Então, se toda semente custa um tempo, né, pastora? A pastora sempre fala sobre semente. Custa um tempo para brotar. Não vai brotar agora, de imediato. Mas vai brotar. Então, vai lançando. Vai profetizando na vida dos seus filhos. Uma hora, quando tiver no tempo certo, e Deus fala assim, não, agora, vamos começar a brotar? Vai brotar. Então, assim, não tem como você ter controle 24 horas, né? E Deus nem quer, porque o controle é dele. Verdade. Então, eu vou estar tomando, né? Se quiser controlar minha filha 24 horas, então não toma no lugar de Deus. Né? Então, eu só queria frisar isso. Outra coisa, assim, foi muito importante, por exemplo, esse comentário do Péricles, porque não tem como tomar conta, né? A questão não é nem tomar conta, a questão é ensinar mesmo. Porque a proibição, as pessoas elas preferem proibir do que ensinar. Porque você não pode fazer isso. Por quê? Mas por que não? Mas não explica por quê, quais as causas que podem, quais as consequências que podem ocorrer daquela desobediência, daquele ato que a pessoa fizer. Então é muito mais difícil ensinar do que você proibir. Então as pessoas elas preferem proibir. As mães antigamente, os pais antigamente, eu tenho 44 anos, então eu vivi muito isso, a proibição, mas não o ensinamento. Mas por quê? Por causa da cultura que meus pais tinham. Meu pai já era muito idoso, minha mãe também. E assim, eles foram criados com uma cultura muito regrada, uma cultura de proibição. Só que isso não nos ensina. Proibir não ensina nada a ninguém. Só diz que não, mas nem porquê do não a gente ensina. Então, quando a gente consegue ensinar o filho o caminho que ele deve andar, no caminho que ele deve andar, o ensinamento vai como a Samara falou, vai ficar como uma semente no seu coração. Agora vai caber ao filho obedecer ou não. Vai caber ao filho escolher te ouvir ou não, mas a tua parte como pai, como mãe, você já fez, você ensinou. Agora, se a criança vai crescer e vai te ouvir, é outra coisa. Por quê? Porque o Senhor nos deu livre-arbítrio. Não só a nós, mas aos nossos filhos. Quando eu falei das fases, e a partir dos 14 anos fica mais difícil, por quê? Porque o livre-arbítrio dela já está totalmente formado. Então, quando ela tem essa consciência de que ela tem esse poder de fazer suas próprias escolhas, ela vai ouvir o seu ensinamento ou não. Já não depende mais do pai e da mãe. Já não depende mais do que você vai querer para a vida dele. Depende daquilo que você já colocou, depositou no seu coração como semente desde quando? Desde o zero até aquela idade ali. Você tem 2 fases para educar o seu filho. Do 0 a 14 anos, ele vai te ouvir muito. E tudo que você ensinar vai ficar gravado na tábua do seu coração. Mas dos 14 em diante, são decisões que ele vai tomar, se vai ouvir você, se vai obedecer você, se vai seguir os teus preceitos, as tuas instruções, ou se ele vai querer ouvir o sistema, se vai querer ouvir o colega, se vai querer ouvir a orientação que o mundo está dando. A partir daí é a escolha dele. Só que isso não pode nos fazer olhar de uma forma que possamos fazer nossos filhos prisioneiros. Eu não vou deixar isso, não vou deixar aquilo. Não, você tem que dar liberdade, uma certa liberdade para ele. Mas tudo com ordem e decência. Você tem que saber dizer não, o não educa, o não faz parte. E você também tem que saber os momentos de dizer sim. Porque se você também disser sempre não para o seu filho, vai chegar um momento que ele vai se revoltar contra você. Tudo que você pede ao seu filho, você diz não, vai ter um momento que ele não vai mais querer ouvir não. Então ele vai fazer a vontade dele. Então assim, é muito complicado. Você tem que saber e pedir ao Senhor essa orientação. Senhor, muito equilíbrio emocional também. Discernimento até para você, os momentos que você vai dizer sim, não. Muito. É verdade. E por quê? Porque algo também isso, o Senhor também nos ensina. A mesma liberdade que o Senhor, como Pai, Ele nos dá, nós também temos que dar aos nossos filhos. Porque Ele instrui. E também, Ele deixou a palavra do Senhor para nos instruir. E se a Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Pode falar, Samara. Em todas as coisas, né? Em todas as coisas. Em ensinar os filhos, em trabalhar, em tudo. E algo que também é muito importante, que eu
frisei aqui é a distração dos pais. Nós andamos num tempo muito distraído. Por quê? Tem pais que... tem mães que, por trabalhar... Eu optei, quando a Júlia fez 9 anos, eu optei por trabalhar em casa. Mas porque eu preferi esse momento. Não que eu tô falando que todo mundo tem que fazer isso. Mas eu preferi porque desde quando a Júlia nasceu até os 9 anos, eu sempre trabalhei fora. Então ali eu percebi que minha filha estava crescendo e eu não estava tendo contato com ela. Então quando... E também foi um processo que eu me converti, que eu fui para a igreja, né? E ali eu vivi alguns processos também de cura, né? E eu preferi viver esse processo em casa. Eu escolhi trabalhar em casa por causa disso, né? E eu fico em casa até hoje. Eu até ganho menos, vamos botar assim, né? Eu ganho menos, mas eu opto por ficar mais em casa, Eu também. ter mais tempo com a minha filha, do que às vezes ter uma vida financeira boa e perder ela. Não falo pro mundo, porque pro mundo Deus resgata, né? Mas eu posso perder ela de mim. Perder ela como uma amiga, perder ela como uma companheira. Ela não me vê mais como uma mãe, ela não me vê mais como uma amiga, entendeu? Então a minha preocupação era essa. E Deus falou algo muito importante sobre a distração. Que tem muitas mães distraídas. Distraída com seus problemas emocionais, porque acaba tomando o centro de tudo. E por emocionalmente estar desequilibrada, emocionalmente não estar bem, ela não entende, né? Que vamos botar assim, né? Que os ataques espirituais é justamente para roubar ela do posicionamento dela, de dentro de casa. Então ela está preocupada em gerar uma condição financeira boa, ela está preocupada, às vezes, com o problema psicológico dela, ou às vezes com um problema com o marido, ou um problema com uma falta de marido, né? Porque também tem o caso de uma mãe que se tornou solteira ou é solteira nesse período. Então a gente começa a colocar muita coisa na frente e a gente se distrai. E aí é o grande perigo, porque quando nós estamos distraídas espiritualmente ou fisicamente, os nossos filhos estão vulneráveis. Eles estão vulneráveis a uma conversinha de um amigo, a um amigo induzir a fazer algo, ou eles estão vulneráveis no que eles estão vendo, no que eles estão lendo, e a gente não está percebendo. As coisas estão acontecendo debaixo da nossa vista e nós não estamos percebendo. Igual me perguntaram assim, Samara, mas como você sabe lidar com a Júlia? Eu oro, eu busco a Deus, e quando está totalmente fora do meu controle, que eu emocionalmente estou desequilibrada, não estou conseguindo enxergar, não consigo entender o que Deus está falando, eu procuro um conselheiro. Eu procuro alguém que eu tenho como exemplo, que eu vi que deu certo, que fez o certo e deu certo, porque às vezes também a gente pede conselhos a pessoas erradas, né? A pessoas que os filhos, vamos colocar assim, né? Não soube criar os seus filhos, não tem condições de te dar um conselho bom. Então eu vou às pessoas que eu tenho como confiança. Então eu sempre procuro, pastora Cleide, está acontecendo isso, e às vezes eu não tenho, às vezes não dá tempo de conversar com ela. Eu tenho o pastor Paulo, às vezes eu tenho um evangelista que eu peço, ora por mim, eu não estou bem com a Júlia, ora pela minha casa. Só que às vezes a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda. Tem horas que não adianta mais o orgulho ficar na frente. Tem horas que a gente precisa falar, olha, eu preciso de ajuda. Eu não estou dando conta sozinha, me ajuda. Porque às vezes as coisas se tornam tão difíceis que você está numa guerra espiritual. Porque é o que Deus falou para mim. Mães e filhos é uma guerra espiritual. E você tá ali naquela guerra e você não tá aguentando mais, você não consegue mais ver. Então você precisa pedir uma ajuda. Aí eu falo hoje para as mães, se estão passando por algum problema com os filhos, procura ajuda, pede ajuda. Só não aceita que todo decreto que Satanás fale para ele se conclua. Não aceita, porque Deus tem promessas de bênção. Se você nunca ouviu, ninguém nunca profetizou na tua vida que seu filho será um grande homem de Deus, não tem problema. Isso tem na palavra. Deus falou. Reivindica, nós temos direito de reivindicar as promessas de bênção sobre a vida dos nossos filhos. O problema é que a gente não ora, a gente não busca, nós estamos dispersos, estamos distraídas e não perguntamos ao Espírito Santo se nós estamos fazendo certo. Porque o Espírito Santo nos fala quando nós estamos errando em algo.
Só que a gente é mais fácil não perguntar. Porque se eu souber que eu tô errando em algo, eu vou ter que me consertar. Né? Porque antes de eu falei pra pastora, eu passei um processo muito difícil. Porque eu tive que aprender a ser filha de novo. É verdade. Porque eu tinha problemas emocionais com a minha mãe que não foi resolvido. E eu falei pra pastora, o dia que Deus trouxe esse problema para eu resolver, eu fiquei jogada dentro de um quarto durante 3 horas chorando. Porque Deus me lembrou de tudo o que eu fiz. De tudo. Lembrou das vezes que eu falava que saía e não ia para os lugares que eu falava. Das desobediências. Me lembrou de tudo. Me lembrou de tudo. Até da parte assim, ó. Por isso que você engravidou cedo. E saiu de casa. Entendeu? Então Deus foi... Eu chorava. Eu fiquei 3 horas, gente, sem brincadeira. Que quando Deus te traz... eu fiquei 3 horas dentro do meu quarto. Eu saí com a cara toda inchada, eu não consegui comer. Eu me tremia dos pés à cabeça. Eu não conseguia comer naquele dia. E o Senhor falava assim, vai agora lá na tua mãe e devolve o teu coração de filha de novo. Eu, como assim? Devolve para ela porque foi roubado, foi tirado dela. Houve um tempo, um período da minha infância que aquilo foi desligado da minha mãe. Meu Deus, coisa linda. Porque a minha mãe trabalhava muito tempo fora, tadinha, porque ela tinha 7 filhos para criar. Só que na minha inconsciência de pequena, né, e que o diabo também falava, eu achava que a minha mãe não me amava, eu achava que minha mãe não... E aquilo foi me revoltando, aquilo foi me trazendo revolta, mas eu, já adulta, não tinha mais consciência daquelas atitudes. Só que o dia que Deus trouxe todas as emoções que eu senti, tudo que eu senti contra a minha mãe, que eu fui lá e falei assim, nossa, coitada da minha mãe. Minha mãe teve 7 filhos, ela não tinha outra opção. Eram as minhas irmãs que me criavam. E Deus falou pra mim, então ali na infância, conseguiu se romper um elo afetivo entre mãe e filha. Foi quando eu fiquei vulnerável a tudo, eu lembro exatamente, porque Deus me trouxe a memória. Foi quando houve esse rompimento. E a minha mãe, por trabalhar fora, acabou não percebendo afetivamente que eu estava desligada, porque é algo muito espiritual. Se você não estiver buscando, você não consegue entender quando aquilo está acontecendo. E Deus falou para mim assim, você não quer que esse rompimento caia sobre a vida da tua filha? Então vai lá e devolve o teu coração de filha à tua mãe. E eu chorei por 3 horas. Aí eu cheguei na minha mãe, toda descabelada, com o olho inchado, assim, acabada. Não consegui comer. Eu acabada, me tremendo dos pés à cabeça. E eu cheguei assim, falei assim, mãe... Aí eu cheguei meio sem graça e eu falei, Senhor, me dá coragem. Como que eu vou falar? Meu Deus, será que ela não vai me entender mal? Eu fiquei preocupada com ela, porque eu sabia do que Deus estava tratando em mim. Mas eu não sabia o que Deus ia tratar nela, né? E aí eu cheguei, minha mãe falou, aí eu cheguei com aquela minha mãe, o que foi, Samara? Não, mãe, nada. E fiquei sentada no chão, acabada. E minha mãe falou assim, minha filha, é muito estranho. Olha só como é que Deus prepara as situações. Ela falou assim, minha filha, é muito estranho. Essa noite eu tive um sonho. E eu falei assim, mãe, teve um sonho? Ela tive. Eu sonhei que eu chegava na porta da tua casa, que você vinha muito alegre me receber. Mas quando eu olhava para você, você estava toda de preto. E ela falou assim, que no sonho ela não entendeu. Ela falou assim, meu Deus, por que minha filha está sorrindo, mas por dentro ela está toda de preto? E aí eu comecei a chorar. Porque Deus me falou assim para mim, viu? Eu já preparei tudo, é só falar. E daí, quando eu contei para ela, minha mãe chorou muito, me pediu perdão por não ter podido me criar. E falou, minha filha, eu não tive. Eu falei, mãe, hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia. E eu falei para ela, e Deus falou para mim, que foi desligado a minha conexão espiritual. Eu via como se um cordão, como se uma tomada tivesse sido desligada, porque nesse momento Deus me trouxe a visão. E aquilo foi desligado, e o Senhor mandou eu conectar de novo com a senhora. Aí eu fui pedir perdão. Foi perdão por todas as vezes que eu menti, das vezes que eu falei que não fui. E aí eu fui me retratando com ela. Porque se eu não pedisse perdão, se eu não me retratasse com ela, ia cair aquela maldição sobre a vida da minha filha e ia se repetir. E eu não queria aquilo pra ela, porque foi ruim pra mim. E eu fui e falei assim, mãe, hoje eu te devolvo. Deus se reposicionou como filha primeiro. E eu te devolvo meu coração de filha. Eu coloquei a mão no peito dela e falei assim, Senhor, eu orei, eu falei, Senhor, eu tô devolvendo meu coração de filha para minha mãe. Coloca no lugar de volta, liga tudo que foi desligado. E ali a gente se abraçou e orou, e eu tenho uma outra vida com a minha mãe.
é totalmente diferente. Eu tenho uma ligação com a minha mãe hoje em dia muito mais forte. Mas teve que haver essa devolver de volta um coração de uma filha que foi tirada lá atrás, né? Então isso é muito importante. Muito forte esse testemunho, Samara. Essa reconexão, o Senhor te reposicionou como filha para você começar a entender como que você ia reposicionar a sua filha e para que aquilo não acontecesse com a sua filha no futuro. Então o Senhor te reposicionou primeiro como filha, para depois te posicionar como mãe. Nossa, Deus ele faz umas coisas assim tremendas, né? Reposicionar a pessoa como filha primeiro, para posicioná-la como mãe. Isso foi muito tremendo que Deus fez na sua vida, é um testemunho assim que você deveria contar para outras pessoas, para que elas possam também ter essa oportunidade e conseguir se reposicionar como filhas primeiro, para depois elas se posicionarem como mães. Só assim esse elo será reabilitado, só assim essa maldição pode ser quebrada. O perdão é muito importante. Liberar o perdão é muito importante. Por quê? Porque nossas mães foram criadas em outra era, vamos dizer assim, em outra geração, com muitas coisas acontecendo, muitos filhos. Então, assim, muitas das vezes uma falta que nós sentimos, ela talvez nem tenha percebido, não tenha nem sentido, mas para nós foi algo que foi sentido, que foi doído. Mas nós temos que liberar este perdão, para que nós sejamos livres, e elas também, para que a próxima geração seja totalmente sarada, né? Para que a próxima geração, que são os nossos filhos, seja totalmente sarada e que nós possamos dar aos nossos filhos muito mais do que aquilo que nós recebemos, né? E é muito importante que nós possamos ter essa sensibilidade em o Senhor falar conosco, nós entendermos o que Ele está falando e nós realmente nos posicionarmos do jeito que o Senhor quer. E eu louvo o Senhor porque o Senhor resgatou a Samara como filha. E não só a Samara, mas a sua geração. A sua filha também foi resgatada. A sua mãe também foi resgatada. Então são 3 gerações. A sua mãe, você e sua filha. Olha quantas gerações envolvidas. Não era questão de uma pessoa. Era uma questão que ia passar de geração em geração. Então tinha que ser quebrada aquela maldição. E o perdão é uma chave. E foi o perdão que virou essa chave na vida da Samara e da sua filha. Então, assim, eu louvo o Senhor por tudo isso. O Espírito Santo me lembrava de tudo. De tudo. Fala assim, enquanto eu não falei todas as palavras, todas. Se você é sua mãe, eu te perdoo por isso. E ele te perdoa por isso também. Pode falar, isso aqui. E eu fui falando assim, eu abracei a minha mãe, ele foi muito forte. Que a gente chorou, eu orei por ela orou por mim. Daqui a pouco eu olhei, meu padrasto estava chorando, a minha sobrinha estava agarrada na gente, assim. Mas foi um momento que eu nunca tinha vivido com a minha mãe. Foi um momento que ali realmente... Gente, perdoa o barulho, tá uma barulhada aqui terrível, perdoa aí. Tá, e aí foi um momento que eu senti muito forte uma conexão do que é devolver teu coração de filho de novo para sua mãe, né? E Deus falou para mim que isso ia passar para minha filha. A mesma desconexão que eu tive com a minha mãe, que eu via aquela tomada sendo puxada, desligada, ia acontecer com a Júlia. O inimigo ele já estava reivindicando aquilo dali. E o Senhor falou assim, se você não quer que passa para a Júlia, se você não quer que passa para ela, você vai se retratar com a tua mãe. Porque você fez coisas que geram consequências para a sua geração. Então, assim... E a vergonha, né, de confessar tudo aquilo dali que eu tinha feito para minha mãe. Então, assim, é um constrangimento que Deus nos traz muito forte. Mas é necessário. Porque, assim, eu não queria que minha filha vivesse o que eu vivi, né? Eu fui mãe com 17 anos, com 18 anos eu ganhei a Júlia. Eu casei, tive um casamento conturbado. Aí eu me separei, tive depois um relacionamento conturbado. Então, assim, foi uma sequência de coisas, né? Que eu fazia aquilo dali, mas eu não tinha consciência de nada do que... Assim, eu não tinha a consciência que aquilo dali ia gerar uma maldição, que aquilo dali ia ser transferido para minha filha, sabe? E eu sempre criei a Júlia sozinha, que eu falo sozinha,
O pai dela é presente, mas eu sempre peguei ela pra mim. Eu até errei um pouco, foi o que o Espírito Santo falou pra mim. Tamara, você tá cansada porque você não tá dividindo a carga. É pra ser dividida. Eu falei, mas como que eu vou dividir se ele não toma? Não, é você que não deixa. Você que não deixa, vocês são separados, mas a autoridade de pai ainda está sobre ele. Isso a Júlia estava com 9 anos. Começa a dividir hoje com ele toda a carga, porque ela precisa respeitar alguém e ela vai respeitar ele. Então ali eu comecei a transferir. Aí eu aprendi, né, a não só ser filha, eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a colocar ele no lugar de pai. Foi um período muito difícil, mas nem ele entendia as coisas que eu estava fazendo, mas o Senhor falou assim, ele não vai entender, mas mas você precisa fazer. E aí, as formas que eu reagia, ele começou a reagir de outras maneiras. E aí, hoje, ele começou a ser pai dela, né? Ele começou a pegar a responsabilidade. Mas por quê? Eu sempre tomei ela para mim. Porque a minha mãe fez isso. Ela tomou a gente para ela e meu pai, assim, também não quis participar da criação, mas minha mãe também tomou assim, é meu. Aquela coisa assim, é meu, e deixa que eu cuido, você não sabe cuidar. Então eu meio que fiz isso. Eu fui tomando a Júlia para mim. E aí eu errei. Só que aquilo que eu te falo, quando a gente tem intimidade com Deus, a palavra diz que o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas. Ele não fala, eu te ensino a ser mãe, mas eu não te ensino a ser esposa, não. Ele te ensina todas as coisas. Então, todas as vezes que eu não sei algo, que às vezes eu quero saber de Deus, né? Aquela intenção, eu pergunto para o Senhor. Eu olho e falo, Senhor, eu não sei isso, mas a tua palavra fala que tu tá aqui e que o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas, então eu preciso saber. Né? Então, assim, é muito forte. Isso que eu vivi com a minha mãe realmente foi algo muito forte, uma experiência que eu não tenho como esquecer a emoção que eu senti e nem o que eu vi, né? Então eu vi que realmente aquilo dali é algo espiritual muito forte. Pode falar, pastor. É verdade. Deus é muito tremendo. Ele é cuidadoso, né? Eu costumo dizer que o Senhor é zeloso. Eu louvo ao Senhor, agradeço muito, tá, Samara, por essa oportunidade que você tem nos dado aí de estar falando e que cada um que está ouvindo essas palavras aí possa tomar como exemplo, né, nossas vidas, nossa história e ouvir a voz do Senhor, praticar e dar o melhor de si como mãe. Que você tenha um ótimo Dia das Mães, mas não só o dia de amanhã, mas todos os dias seus como mãe. Seja assim, totalmente abençoado pelo Senhor. E que você seja honrada pelos seus filhos. E que você também consiga ser essa mulher que a Bíblia nos ensina a ser, para que você seja levado até aconselhar outras pessoas, outros filhos, né, de outras mães, e ajudar outras mães a se reerguerem. Assim, toda mulher, se ajudar outra, ela vai ser muito mais próspera em todas as coisas. Eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para vocês, que amanhã seja um dia assim, muito aconchegante com nossos filhos, um dia muito abençoado. Samara, feliz Dia das Mães. E a sua mãe, feliz Dia das Mães, e a todas as mães que estão aí participando conosco. E muito obrigada mesmo por este momento que passamos juntos. Deus te abençoe. Tá bom, pastora. Muito obrigada, tá? Por ter a senhora aqui. Que a senhora também tenha um ótimo Dia das Mães. Eu já vou precisar sair, por ser mas que você possa ir, não sei se você vai continuar, mas que o Senhor abençoe suas vidas, tá bom? Muito obrigada por... Eu tenho muito que agradecer a pastora Cleide. Amém. Porque ela me encoraja, eu tenho uma segurança nela muito grande, porque eu tenho ela como uma mãe espiritual, né? Ela é uma mulher muito sábia, muito calma, e eu sou muito agitada, muito nervosa. E às vezes ela me constrange com a calmaria, né, que ela tem, né? Porque eu sou agitada. Mas assim, a pastora Cleide, ela é uma referência, ela é minha discipuladora, é uma grande mulher de Deus, né? Uma mulher cheia de Deus, muito sábia. Mas foi adquirida. Todas as vezes que eu tô assim, né, numa fase muito complicada, e às vezes eu até falo pra ela, pastor, eu acho que eu tô ficando doida. Eu tô pensando isso,
Uma vez eu perguntei pra ela, acho, será que eu tô em pecado? Será que eu tô pecando que eu tô pensando nisso? Ela, não, minha filha, você tá respondendo tudo que eu tô orando. Eu, ai, meu Deus! E eu achando que eu tava ficando doida. Então, assim, eu fico muito feliz, né, por ser sua intercessora, Foi por mesmo. ser sua Foi filha tremendo. espiritual, por ser por receber, né, toda a palavra que a senhora tem nos Amém. colocar, toda a semente, né, que eu possa estar sempre aí, né, lado a lado, ajudando, sendo a tua pérola, sua secretária, tua... Mas o quê? Sua secretária, a tua tesoureira. Amém. Olha, pastora, vamos dividir os cargos. Mas eu fico muito feliz, porque eu faço com muito carinho, com muito amor. E eu sou muito feliz por toda a oportunidade que a senhora tem me dado em me desenvolver em áreas que nem eu mesmo sabia que tinha competência, que eu poderia fazer aquilo dali. Obrigada, porque quando eu falei da live, a senhora me encorajou, dos vídeos a senhora me encorajou, e eu te confesso que eu fiz todos os vídeos, orei, busquei mais, porque a senhora me apoiou, né? Porque a senhora fala assim, não, Samara, não é o momento, eu já não estava querendo fazer, né? Eu já falo assim, ai, não é o momento, glória a Deus. Mas, assim, eu sei que Deus, ele prepara o tempo para todas as coisas, né? É uma nova fase, ele me direcionou a fazer, ele Deus é falou para fiel, minha falar, porque filha. assim, eu nesses 3 anos e pouquinho, né, na igreja, E Deus é que eu, capacita. eu vivi muita experiência com Deus mesmo, muita coisa assim, em todas as áreas. Foi muito forte tudo que eu vivi com Deus. E eu nunca fui de falar para pessoas que não estão próximas, mas as pessoas que estão próximas a mim sabem as coisas que eu tenho vivido, né? Porque elas verem. Então, assim, eu fico muito feliz porque Deus me dá a oportunidade de falar, tá? Que a senhora tenha um ótimo Dia das Mães. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelos conselhos, muito obrigada pelo apoio, pelas orações, tá? Que a senhora possa sempre contar com a gente, contar com cada pérola que está aqui Amém. presente. Muito obrigada, meninas, pelo apoio. Vocês são mulheres de Deus, são intercessoras, são guerreiras. Que vocês nunca deixem de desacreditar do chamado que Deus tem para vocês. Uma vez Deus mandou me levantar e orar para uma pessoa como Pérola, né? E eu vi para Deus quanto que ter como posso dizer, uma bagagem espiritual, né? Mais forte. Que quando ele falou assim, agora você se levanta como Pérola, né? Então, assim, pastora Cleide, eu sei que o Senhor te entregou algo muito grande, né? E que a gente possa, como pérolas, né? Como todos esperam aqui falando o nome delas, né? Porque amanhã é o Dia das Mães e a senhora é a nossa mãe espiritual. Então, em todas as pérolas, nós queremos dizer que nós chamamos, que nós nos espelhamos na senhora, que a senhora é muito importante pra gente. E Amém. que a senhora nunca desiste da gente, ainda que a gente queira, tá? Amém. Por favor, porque a gente às vezes dá probleminha, Também mas amo vocês, ó. a senhora nos entende, nos compreende a todo tempo. Então, muito obrigada. Feliz Dia das Mães mesmo. Eu fico muito feliz de ser tua filha Ai, espiritual, de ser tua pérola, de ter as pérolas aqui com a gente, cada uma se desenvolvendo. Me dá orgulho de quando eu vejo as meninas cuidando de outras obrigada. pessoas. Lá no grupo, né, a gente já vê os frutos, já vê as sementes, uma ajudando as outras no que precisa. As meninas cuidando de vida, Deus entregando vida em nossas mãos, e a gente sabe que para Deus uma vida é muito É importante. verdade. Portanto, ele Imagina deixa meu coração como 99 por causa fica. de uma, né? Porque tem muito valor. E eu falo muito para Deus, para mim o mais importante é o valor que ele dá às vidas, né? Que é esse valor que nós devemos dar. É com o olhar que Jesus nos olhou, que eu falo que o olhar que eu recebi, porque se eu for olhar, eu também não era digna, entendeu? Mas o olhar que eu recebi é o olhar que eu quero dar para qualquer um hoje, né? Então, muito obrigada por tudo que a senhora fez pela gente e tem feito, tá bom? Já tô eu querendo chorar, olha. Ah, meu Deus. Aleluia. Amém. Deixa eu orar pelas suas vidas. Amém. Tá falhando aqui para mim, eu não tô ouvindo, mas eu vou orar por sua vida, amém? Por cada uma das mães que estão aí online.
Senhor, eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada uma das tuas filhas, sobre a vida da Samara, Senhor, que tem se encorajado, Senhor, para fazer aquilo que tu queres. Pai amado, toma em tuas mãos cada vida que está assistindo esta live. Aonde chegar, Senhor, esta live, tu venha derramar a tua bênção sobre os seus lares. Senhor, sobre essas famílias, sobre estas mães, sobre esses filhos. Meu Pai amado, tu vem, meu Pai amado, em nome de Jesus, trabalhar na mente e no coração. Tu venha colocar os teus preceitos no coração de cada um, e que tanto os pais quanto os filhos possam ouvir a tua voz e obedecer, e sejam abençoados por ti com toda sorte de bênção. Derrama a tua bênção sobre cada uma das casas que estão aqui, Senhor, assistindo esta live. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, em nome de Jesus. Derrama bênção, saúde, paz, prosperidade. Senhor, que amanhã, que será comemorado o Dia das Mães, Senhor, tu venha abençoar cada comunhão, cada família, Senhor. Cada lar, cada um que possa, com o seu coração, estar, Senhor, totalmente voltado para ti, com amor, honrar seus pais, as suas mães. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém, pastora. Deus abençoe vocês. Gente, vamos fazer um momento do print. Graça e paz. Tá, pastora? Faz uma pose aí pra gente tirar um print. Vamos tirar print pra gente postar lá nos nossos stories, marcar o closet da Samara, a pastora Elicleide. Vamos? Ih, gente. Calma aí, mas aí tá aparecendo essas letrinhas aí, ó. Ah, tem problema não. Tira essas letrinhas aí pra poder eu aparecer. Isso. Eu não sei tirar isso não, tira aí. Peraí. Oi. Foi? Tiraram? Todo mundo tirou print? Todo mundo Então tá tirou? bom, minha filha. Amém, gente. Obrigada, tá? Quem ficou até aqui, vou salvar a live. Deus abençoe Pra quem vocês. quiser ver depois, Paz. tá? Obrigada, pastora. Paz, a paz de todo mundo. Eu não sei tirar isso não. Depois você me marca lá. Tá, pode deixar. Paz. Tchau, paz. Gente, e aí? Consegui passar dessa? Vocês pensam que não, mas eu tô gelada. É muita responsabilidade, gente. Vocês gostaram? Querem fazer alguma pergunta? A pastora Cleide, o marido dela chegou, então ela vai lá dar atenção para ele. Deixa eu ver quem tá aqui. Suza, Selma, Maninha, pastora Edna, paz do Senhor, pastora, Fernanda, Valéria, Maninha, Moraes Fotografia, lá Rafael, Débora, Pérola, Rose. Ai, gente, foi assim, uma experiência muito incrível, né? A pastora Cleide é um amor de mulher e ela nos passa muita segurança. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta aí para mais tarde. Glória a Deus. Rafael, cheguei na hora da benção. Foi muito bom, foi muito bom. Vou deixar a live salva, tá? Deixa eu ver. Espero que vocês tenham conseguido, né, entender do que a gente estava falando aqui, tá? Foram palavras totalmente direcionadas pelo Senhor. Nós fizemos debaixo de uma direção que Ele nos deu. E eu fico muito feliz. Então, muito obrigada, tá? Quem sabe a gente possa ter a próxima. Vamos ver aí como é que vai ser. Se o Senhor vai nos direcionar mais alguma coisa. Vamos estar em oração, tá? Muito obrigada por tudo. Obrigada por cada um que ficou até aqui, tá aqui até agora. Tá bom? Vou deixar a live salva. Beijo, graça e paz para todos. Boa noite.